Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para falar sobre o último amistoso do Real Madrid antes da estreia do time de Xabi Alonso em La Liga, coisa que acontece daqui uma semana. Na próxima terça-feira, o Real Madrid recebe o Osasuna no estádio Santiago Bernabéu. O time fez o único amistoso, digamos que oficial, dessa pré-temporada do Real Madrid, que começou no dia 4 de agosto. E eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente viu na partida, algumas pistas que já nos ficam do que o Xabi Alonso deve fazer, pelo menos no primeiro jogo oficial da temporada, em uma semana. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos começar falando, antes de entrar nos detalhezinhos, nos destaques da partida, vamos falar sobre escalação. O Xabi Alonso escalou o time no 4-3-3 com a grande surpresa da entrada, talvez, do Brahim no time titular, porque existia aí uma dúvida de que ele podia começar com o Gonçalo, mas ele foi com o Brahim. O Real Madrid escalado com Courtois no gol, Trent Alexander-Arnold na direita. Vamos ver se ele vai ser mantido como titular, porque o Carvajal está de volta, jogou o segundo tempo, inclusive. Éder Militão e Haaland, que parece que serão a dupla de zaga, pelo menos de momento titular do Real Madrid no início da temporada. E a estreia de Carreras, que fez o seu primeiro jogo, não oficial ainda, mas disputou os primeiros minutos com a camisa do Real Madrid. No meio de campo, onde o Xabi Alonso tinha muitos desfalques para esse jogo, lembrando que o Bellingham está fora pelos primeiros meses da temporada, depois da operação no ombro. Camavinga voltou a se lesionar. E o Xabi Alonso não tinha o Fede Valverde para essa partida, que é titularíssimo desse Real Madrid. Aí ele deu uma ajeitada e colocou o Tchouaméni como esse primeiro volante, atuando também quando precisa como terceiro zagueiro, junto com o Ceballos e o Arda Güler. No final das contas, o Arda Güler foi o cara que controlou o ritmo do jogo. É impressionante a evolução do Arda Güler desde que o Xabi Alonso chegou ao Real Madrid. Com o Ancelotti, a gente já via ele jogando mais de meio campista que de atacante, mas com o Xabi Alonso tá definido, o Arda Güler é meio campista e vamos ver em qual posição durante a temporada ele vai aparecer mais. A partir daí, Vinícius na esquerda, Mbappé centralizado e Brahim Dias pela direita. É claro que o esquema do Xabi Alonso ele não é fixo, ele vai trocando durante a partida. A gente vê o Tchouaméni entrando entre os zagueiros, a gente vê o Brahim abrindo mais para o Vinícius e o Mbappé se movimentarem na frente, então inicialmente a escalação é no 4-3-3, mas quando tu vê o time jogando, a gente vê que essas modificações no esquema elas vão acontecendo naturalmente no desenrolar da partida. O Real Madrid começou um pouquinho mais abaixo, mas foi crescendo durante o jogo a partir dos 10 minutos. A partir dos 7 minutos já só deu o Real Madrid, que teve o controle do jogo, a posse de bola, e fez um jogo muito parecido com o que vai precisar fazer durante muitos jogos de La Liga. Porque o Tirol se defendia e o Real Madrid atacava. Só que tem um detalhe, que esse Real Madrid do Xabi Alonso, ele ataca diferente. Ele não ataca só com espaços. Vou falar sobre os gols do Mbappé, tem um gol do Mbappé que é característica de atacar no espaço, mas o que a gente está vendo desse Real Madrid, pelo menos ficou claro, principalmente no primeiro tempo, nesse jogo contra o Tirol, é que o time sobe as linhas muito, quer ficar mais junto, porque isso é prerrogativa do Xabi Alonso, ele quer que o time jogue junto, que a distância entre as linhas não seja muito grande, então ele bota o time todo para frente, os zagueiros praticamente no centro do campo jogando, e o Real Madrid pressionando muito com a bola, todo mundo lá na frente no ataque pressionando para jogar, um jogo muito curto, né? E aí entra alguns jogadores que vão ter que se adaptar mais do que outros a esse tipo de jogo do Xabi Alonso, e aí a gente pode trazer a figura do Vinícius Júnior, que é um jogador que atua muito mais pelo espaço do que no jogo curto. Com o Ancelotti, em alguns momentos, ele já estava meio que se adaptando a ser esse cara de jogar um pouquinho mais centralizado e de fazer toque rápido, entrar na área de uma forma rápida, mas sem a velocidade do contra-ataque, né? Que é a sua principal característica, assim como a do Mbappé, mas eu acho que o Mbappé tá um pouquinho mais acostumado a jogar dessa forma, e eu acho que com o Xabi Alonso, o Vinícius vai dar um salto nesse jogo curto, né? De pisar mais na área e de fazer tabelinha mais curta. Por quê? Porque o Real Madrid, quando tem a bola agora e o rival deixa, ele fica com a bola e pressiona o rival. Quando o Real Madrid não tem a bola, e aí essa é a principal diferença que eu acho que a gente vai ver durante a temporada,
se o Xabi Alonso conseguir implementar ela e sustentar ela durante a temporada, que é a pressão alta. A gente já viu no amistoso de hoje que o Real Madrid está jogando muito mais na pressão alta e que os atacantes pressionam muito mais e ajudam a defender. Se a gente for olhar o mapa de calor, por exemplo, do Vinícius Júnior, a gente vê aquelas partezinhas de demarcação no campo, vê que ele está voltando bastante para ajudar. Claro que existe no ponto do Vinícius uma adaptação também de jogar com o Carreiras, que foi o primeiro jogo hoje do Carreiras com o Real Madrid. O Carreiras é um lateral muito mais ofensivo que defensivo, mas nesse jogo a gente vê ele ser muito mais defensivo que ofensivo, justamente porque, por exemplo, pelo lado esquerdo estava caindo mais até o Dani Ceballos do que o Arda Güler, e aí já é um jogo diferente, né? Como não tinha o Bellingham, também o time todo acaba se adaptando, e como não tinha o Valverde, também o time todo se adapta. O que deu para tirar? Em questão de jogo coletivo, está dando para ver que o Xabi Alonso está trabalhando a pressão alta no time e está dando para ver que o Xabi Alonso está obcecado pelas linhas ficarem mais juntas e a gente vê que isso realmente está funcionando. Evidentemente que o Real Madrid enfrentou o Tirol da Áustria, que é um time que lidera o seu campeonato, enfim, que dentro do futebol local tem certa força, mas que é um time que não está na prateleira dos que o Real Madrid vai precisar enfrentar caso queira ir adiante nas competições, isso está bem claro. Mas para esse início de trabalho foi um teste interessante para a gente ver que tem alguns pontos que o Xabi Alonso está trabalhando, que o time já está absorvendo. Não na sua totalidade ainda, mas dá para ver que isso está funcionando. Sobre destaques individuais, começo com Éder Militão. Tem ganhado força aqui em Madrid, que ele deve ser o titular junto com o Hausen na zaga. O Militão teve 2 lesões graves nos 2 joelhos de ligamento cruzado, se recuperou, voltou a jogar ainda no Mundial de Clubes no jogo contra o PSG, deixou boas sensações e repetiu essas boas sensações nesse jogo contra o Tirol. A gente vê que o Militão é um cara que dá ao Real Madrid um poder de área muito grande, porque ele é muito alto, ele marcou o primeiro gol, inclusive, do Real Madrid nesse amistoso, praticamente não precisou pular para marcar o gol, porque ele é um cara que domina, o Militão está de volta. É um cara que dá ao Real Madrid o jogo aéreo, que é algo que na temporada passada, sem o Militão, o Tchouaméni é um cara que também pode fazer isso, mas o time perdia bastante. Então o Militão voltando bem, dá pra ver que ele tá pegando o ritmo, que ele já tá em uma velocidade acima do que a gente viu no Mundial de Clubes, isso é muito importante. E o Xabi Alonso, pelo que eu tô sentindo por aqui, vai dar protagonismo ao Militão, pelo menos nesse início de temporada. Então é uma boa notícia pro Real Madrid e também pra seleção brasileira. O jogo do Real Madrid passa pelo Arda Güler, ainda mais neste momento, nesse início de temporada que o Real Madrid não vai ter o Bellingham, o jogo passa muito pelo Arda Güler, porque o Tchouaméni deve ser o primeiro volante, com o Bellingham o Arda Güler joga um pouquinho mais recuado, sem o Bellingham eu acho que ele vai jogar um pouquinho mais próximo da área, e aí a gente vê a qualidade absurda que esse jogador tem, e que pra mim, entre todos os jogadores do Real Madrid com o Xabi Alonso, é o que, pelo menos de momento, a gente já tá vendo essa evolução clara desde a chegada do Xabi Alonso no Arda Güler. Quero fazer um vídeo específico para a gente falar um pouquinho mais sobre Arda Güler, mas é realmente impressionante. Ele deu assistência para o gol do Kylian Mbappé e foi, de novo, um jogador importantíssimo para a construção do jogo do Real Madrid. Botou 2 bolas na trave. Arda Güler e a sua canhota magnífica, realmente já mostrando ao que vieram nessa temporada, que deve ser a temporada de afirmação do jogador turco. E outro grande e claro destaque do jogo, o maior de todos, Kylian Mbappé. O Mbappé começou jogando de 9, trocou muito de posição com o Vinícius, às vezes o Vinícius abria pelo centro e ele ficava pela esquerda, né, nessa movimentação que o Xabi Alonso quer fazer, e terminou o jogo jogando de segundo atacante atrás do Gonçalo, como um camisa 10 mesmo, ele que hoje fez seu primeiro jogo ainda não oficial com a camisa 10 do Real Madrid. 2 gols do Kylian Mbappé e assistência pro gol do Rodrigo. O Mbappé realmente dá pra ver que ele tá assumindo aí o fato de precisar nessa temporada não só marcar gols, mas ser o grande protagonista dentro dos jogos, porque se exige isso do cara que chegou como chegou no Real Madrid. Ele não vai ser o único, porque o futebol é feito de momentos, durante uma temporada vários jogadores têm seu momento, mas é importante pro torcedor do Real Madrid, pelo que eu tenho sentido nas redes, ver o momento que o Mbappé tá nesse início de temporada com o Real.
Para mim, os três grandes destaques, Mbappé, Güler e Éder Militão. Um jogo que deixou alguns sinais, né, do que o Xabi Alonso deve fazer no seu primeiro jogo em La Liga. O time titular deve ser basicamente esse que entrou em campo, talvez com alguma alteração no meio de campo, porque o Ceballos deve sair para a entrada do Fede Valverde, que deve estar recuperado, mas o resto do time deve ser esse aí. E aí, um dos nomes da semana no futebol espanhol tem sido, sem dúvida, o nome do Rodrigo, que não foi titular nesse jogo, entrou no segundo tempo e marcou um belo gol com assistência do Kylian Mbappé. O Rodrigo tem sido um dos nomes, porque muito, principalmente vindo da Inglaterra, com os movimentos que o Manchester City está fazendo no mercado, o nome do Rodrigo ganhou de novo relevância, porque a gente sabe que o Manchester City já tentou o Rodrigo lá atrás e que é um jogador que agrada muito o Pep Guardiola. Esse amistoso só mostrou que, em princípio, para o Xabi Alonso, o Rodrigo não é titular. E ele entrou e deixou dele e mostrou que se ele tiver minutos e tiver à disposição, a gente provavelmente vai ver coisas do Rodrigo. O que vai acontecer daqui até o final da janela, agora a gente vai ter que esperar. Mas, repito, informação que a gente já trouxe, de momento não chegou nada oficial nem no Real, nem para o Rodrigo, mas essa situação vamos ver como é que vai ser daqui até o final da temporada. Mas o Rodrigo, super profissional, nunca disse que quer sair do Real Madrid, sempre deixou muito claro o seu madridismo, entrou, marcou um gol e os jogadores todos foram levantar ele, abraçar ele, numa demonstração ali de carinho do grupo também. Real Madrid fez esse primeiro amistoso e único amistoso da pré-temporada, estreia no Campeonato Espanhol na próxima terça-feira contra o Osasuna no Bernabéu, e aí vamos ver qual vai ser definitivamente o primeiro time titular do Xabi Alonso e já vai dar pra gente entender melhor quais são as peças mais fixas, o que o Xabi Alonso vai fazer ou não vai fazer. O jogo contra o Tirol acho que é um adversário num nível até um pouquinho mais abaixo do que o Osasuna deve apresentar para o Real Madrid, mas com características de jogo parecidas, então provavelmente a gente vai ver o Real Madrid pressionando com a bola, tentando pressionar sem a bola também, que eu acho que essa é a principal característica que o Xabi Alonso quer potencializar no time, e vamos ver como é que vai ser a evolução desse Real Madrid durante a temporada. Como eu disse, o primeiro jogo oficial na próxima terça-feira no Bernabéu contra o Osasuna. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários por aqui. Sobre capitania, o Vinícius Júnior foi o capitão do Real Madrid nesse jogo. O Carvajal começou no banco, entrou no segundo tempo. O Fede Valverde estava fora, o Courtois jogou e o Vinícius foi o capitão. Então nos indica que a gente já sabe quem são os 4 capitães do Real Madrid na temporada: Carvajal, Valverde, Vinícius e Courtois. E existia essa dúvida quem é o terceiro e quem é o quarto. Parece que com o jogo de hoje isso fica meio definido, que o Vinícius é o terceiro e o Courtois é o quarto, mas enfim, são coisas que durante a temporada a gente vai analisando, e quero também fazer um vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho sobre capitania, como é que funciona a capitania do Real Madrid. Até o próximo vídeo, um beijo para todo mundo e uma ótima terça-feira pela noite. Já é de noite, né? Beijo para vocês.